Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no texto da pregação de hoje, Jesus nos fala de como Ele quer ser crido e conhecido, conforme podemos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 38, que eu passo a ler agora. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, depois de ter ouvido dos discípulos, por intermédio de Pedro, a confissão: Tu és o Cristo, Jesus abre o seu coração e começa a falar o que os discípulos menos queriam ouvir: que o Filho do Homem terá de sofrer muito, será rejeitado, será morto e 3 dias depois ressuscitará. Para os discípulos, isso não é possível. Porque Jesus é o Messias, tão esperado para restaurar o trono de Davi. Por isso, Pedro chama Jesus lá num canto e começa a repreendê-lo, dizendo: quem sabe, olha Jesus, para de dizer que você tem que sofrer, morrer e ressuscitar, porque não é isso que o povo quer ouvir de você. Os discípulos pensam assim porque eles não largaram tudo para seguir alguém que já está com os dias contados. Só que Jesus não quer ser visto e crido como um chefe militar que liberta o povo às custas da morte de seus subalternos. Por isso, ele chama Pedro, lá num canto também,
e diz uma palavra muito dura para Pedro. Ele diz: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Jesus entende que Pedro está contestando os planos de Deus e desautorizando Deus, desautorizando Jesus a seguir seu ministério de salvar a humanidade. Pedro não está pensando como Deus pensa. Pedro está pensando como a maioria das pessoas pensam. Meu amigo, minha amiga, Jesus é sim o Messias. E ele é o Messias justamente porque entrega a sua vida, porque segue o caminho da cruz para nos reconciliar com Deus e transformar nossas vidas pecadoras em vidas justificadas. Com isso, Jesus está mostrando uma novidade para os discípulos e também para nós. Ele não manda ninguém para a morte, mas ele próprio se entrega à morte na cruz para nos libertar do poder do pecado, da morte eterna e do diabo. Para nos salvar, Jesus não deixa mortos pelo caminho, porque o seu caminho é o caminho da paz, do respeito, da compreensão, da acolhida, da solidariedade, da fraqueza, da humildade, que traz a vida eterna. A salvação da humanidade se dá somente por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, revelando-nos um Deus que não nos amedronta, mas nos ama, que está do nosso lado e estende a sua mão para aliviar as nossas dores. E é esse caminho, meu amigo e minha amiga, que Jesus quer andar com você, comigo e com todos nós. É bom, né? A gente ouvir isso. Isso é muito bom. Porque hoje em dia se fala muito de um Cristo triunfalista. De um Cristo, por incrível que pareça, que não se mistura e nem se compromete com a vida dos sofridos. De um Cristo que ouve e faz aquilo que nós queremos, que está à nossa disposição para satisfazer os nossos próprios desejos. Se fala muito de um Cristo assim, do que falar de um Cristo que se entrega na cruz, que nos questiona e nos compromete com a vida digna e justa. Quem pensa e prega esse Cristo triunfalista receberá a mesma resposta que Pedro recebeu. Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Por quê? Porque está negando a autoridade e a vontade de Deus sobre nós. Não aceita que Jesus entre em confronto com os sinais de morte. E para fortalecer
a fé no Cristo da cruz, é preciso segui-lo. Seguir. É difícil admitir, mas seguir Jesus é doar-se em favor dos outros. É aliviar o sofrimento do outro e ajudá-lo a carregar a sua cruz. É crer que Jesus carrega em seus ombros não somente a sua cruz, mas as cruzes de todos nós. Por isso, crer num Cristo que faz apenas curas e milagres e promete prosperidade, como se prega por aí, não é identificar-se com o Cristo que trilha o caminho da cruz, que vem ao nosso encontro, que se doa para podermos ter uma vida transformada, uma vida irmanada com a justiça e a paz para todas as pessoas. Seguir Jesus é andar com Ele, é se identificar e se alimentar da sua palavra, que questiona e que também acolhe. E para isso, para seguir Jesus, é preciso, primeiramente, negar-se a si mesmo, esquecendo os seus próprios interesses com Deus, para colocar Deus em primeiro lugar na vida. Não fazer de Deus um negócio, mas servir a Deus. Deixar Deus falar e agir em nós e ter certeza de que nós dependemos em tudo dele. Segundo, seguir Jesus é tomar a sua própria cruz. Todos nós temos as nossas cruzes que já estão com Deus. Por isso, devemos e podemos aceitar o compromisso de anunciar a vontade de Deus dentro de uma realidade impregnada de morte, de violência, de descaso para com a natureza, de mentiras, de lutas por interesses próprios. Esse compromisso é uma cruz, porque nos trará, com certeza, momentos de sofrimento. Em terceiro, seguir Jesus é não se envergonhar de Jesus e nem dos seus ensinamentos. É anunciar que Jesus não veio só para curar e fazer milagres, mas salvar a humanidade da morte eterna e restabelecer a comunhão e a reconciliação com Deus. É ter coragem de falar que Jesus não compactua com nenhum tipo de injustiça, não compactua com a falsa fé que tem numa mão a Bíblia e na outra mão um compêndio de arrogância, de egoísmo, de atitudes injustas, de forma ainda camufladas. É ter coragem de dizer, dentro da nossa realidade, que busca por um Jesus triunfalista, que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, foi crucificado pelos pecados da humanidade e continua sendo crucificado em cada injustiça que se comete hoje em dia. Por isso, meu querido amigo e minha querida amiga, por isso
Seria tão bom se parássemos um pouco com tudo o que estamos fazendo para ouvir Jesus dizer, e Ele está dizendo para você, para mim, para todos nós: siga-me, venha andar ao meu lado o caminho do amor, para você sentir que não está sozinho. Vem, você consegue caminhar comigo, porque eu dou passos curtos, mas passos que deixarão marcas na sua vida e na vida do mundo. Vem, você não vai se arrepender. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem, pode compartilhar com quem você quiser. Deixe o seu comentário. Eu tenho o meu canal do YouTube. Se você quiser, você está sendo convidado a se inscrever no canal do YouTube Pastor Willi Topfer. E nós vamos voltar a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.